Deus é um Deus que se comunica conosco. Esta é a grande verdade que a Bíblia Sagrada nos ensina. O nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, nos ama, nos criou para um relacionamento profundo com Ele, e a base desse relacionamento profundo é a comunicação. Deus se comunica conosco e nós nos referimos a essa comunicação com a terminologia usada pela teologia, que é revelação. Deus, ele se revela a nós. Deus se revela de uma forma geral, ou seja, através da revelação geral, como já foi visto. A revelação que ocorre por meio das obras da criação, de tudo aquilo que Deus criou, e também através das obras da providência, que se referem ao governo de Deus, como Deus ele dirige, não apenas como ele sustenta todas as coisas, mas como ele dirige os acontecimentos e governa as suas criaturas. Nós veremos nessa aula, iniciaremos o estudo acerca agora do segundo aspecto da revelação, que é a revelação especial. E a revelação especial se dá por meio de Jesus Cristo e por meio da Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nos diz: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. E esta é uma porção belíssima do Novo Testamento que fala a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo é revelação de Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus que vem ao nosso encontro. Paulo, diferentemente dos demais apóstolos, não teve o privilégio de conviver aqueles 3 anos maravilhosos com Jesus, caminhando com Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, sendo testemunha dos milagres do Senhor Jesus Cristo. Paulo não teve esse privilégio. Pelo contrário, após a morte e a ressurreição de Cristo, quando a igreja começa a crescer, Paulo ele está contado não entre os seguidores de Cristo, mas ele está contado entre aqueles que perseguem os que creem em Jesus Cristo. E foi com o consentimento e participação de Paulo que Estevão, aquele diácono do qual nos fala o livro de Atos, foi morto por apedrejamento. Estevão, o primeiro mártir do qual a Bíblia nos fala, foi morto com o consentimento de Paulo. Nos diz o texto que as pessoas que estavam jogando pedras e matando a Estevão colocaram as suas roupas aos pés de Paulo. E Paulo, então, ele estava cuidando ali das roupas. Ele fazia parte, então, do grupo, logo no início, daquele grupo que perseguia a igreja. E foi com esse intuito de perseguir e de prender mais pessoas que Paulo então vai para a cidade de Damasco. E ali no caminho ele tem a sua grande experiência com Cristo. Eu sei que existe algumas opiniões que são dadas sobre os nomes, né? Porque até o momento da sua conversão, a Bíblia se refere a Paulo como Saulo. E depois, a partir de então, mais adiante, nós vemos o Novo Testamento se referindo a ele como Paulo. E algumas pessoas dizem que não, ele se chamava Saulo, depois da sua conversão, o seu nome foi mudado. Não é bem assim. Nós temos pessoas, como é o caso de Abraão, que teve o seu nome realmente mudado, né? De Abrão para Abraão, pai de muitas nações. Mas você não vai encontrar, pode procurar, você não vai encontrar em nenhum lugar um versículo onde Deus, de uma forma formal, muda o nome de Saulo para Paulo. A questão é mais uma questão linguística, porque a palavra Saulo, ela está mais
dentro da sua origem hebraica. Então, quando Paulo ele está entre os judeus, a maneira de pronunciar o seu nome é essa forma que aqui é colocada como sendo Saulo. Agora, a forma que nós vemos a seguir no registro da sua vida é a forma como os gregos falavam, no seu idioma grego, evidentemente, o nome de Paulo. Então, aqui apenas para que não fique nenhuma dúvida, mas o importante é que Saulo, que depois, por trabalhar com os gentios e pregar o evangelho não mais para os judeus e sim para os gregos, ele se torna conhecido então como Paulo. A questão é que naquele momento, quando ele está indo para Damasco, mesmo sem ter tido a oportunidade de conviver aqueles 3 anos preciosos com Jesus Cristo, ele tem o seu encontro com Cristo. E o Senhor se revela a ele como o Messias prometido, como o próprio Deus que veio em carne para sofrer sobre si o castigo dos nossos pecados. E o Senhor Deus usa exatamente Paulo para ser aquele que escreveu cartas maravilhosas, como é a carta aos Romanos, que vai nos falar sobre temas como revelação, como nós vimos anteriormente, quando falávamos da natureza e como que os atributos de Deus estão nela revelados. Ou seja, é a pessoa de Paulo que Deus está usando para falar a respeito de Cristo. E não apenas para escrever e falar, mas ele foi usado de uma forma poderosa para levar o Evangelho e o conhecimento de Cristo a muitos povos e a muitas nações. Então, quando Paulo está escrevendo aqui a respeito de Jesus para Timóteo, no coração e na mente de Paulo há uma chama que arde por Jesus. Nós temos aqui uma pessoa já madura, já de idade, alguém que já caminhou, alguém que já sofreu por amor a Cristo e que agora conhece a Cristo de uma forma toda profunda. E eu imagino que enquanto Paulo ele fala a respeito de Cristo para Timóteo, enquanto ele escreve, na mente dele, quem sabe, venha as lembranças daquele homem do qual ele ouviu falar, Jesus, daquele homem que as multidões buscavam, aquele homem que era buscado pelas multidões, que realizou milagres, que curou o leproso, curou o cego, aquele homem que, segundo alguns, foi crucificado e ressurreto e que criou um alvoroço tão grande entre os judeus que ele próprio, na sua juventude e inexperiência, perseguiu. Mas agora Paulo entende que não era apenas um homem, não era simplesmente um carpinteiro, não era simplesmente mais um mestre, mas era o próprio Deus, que na pessoa de Jesus Cristo nos visitou. E aqui ele escreve essa poesia. Os estudiosos questionam se é uma poesia que, de repente, Paulo mesmo escreveu. Há a possibilidade desse versículo ser um cântico que a igreja primitiva já usava nas suas reuniões de adoração. Mas aqui está a verdade. Paulo ele usa essa forma poética para dizer Jesus, né? Que aqui ele põe aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Este é Jesus Cristo. Cristo, o nosso amado Senhor, Cristo, Deus conosco. Paulo agora entende que aquele homem que foi manifesto em carne, na verdade é o Messias prometido. A palavra Messias significa ungido.
e é uma palavra hebraica. A palavra Cristo significa ungido e é uma palavra grega. O que significa dizer que falar Messias ou falar Cristo, nós estamos falando da mesma pessoa e das mesmas profecias. A única coisa é que a palavra Cristo, ela então tem a sua origem mais dentro da língua grega, a língua em que o Novo Testamento foi escrito. Mas Paulo então ele afirma que aquele que caminhou entre nós, ele foi manifesto em carne. O Verbo se fez carne. Ele foi justificado em espírito, ou seja, Jesus viveu vida santa, viveu vida perfeita, viveu vida cheia da ação do Espírito Santo, como nós veremos na próxima matéria, Teologia, Deus o Filho. Jesus Cristo ele foi contemplado por anjos. Os anjos não apenas cuidaram dele, mas como nós podemos ver em Hebreus, os anjos prestam adoração a Jesus, porque a Jesus foi dado um nome que está acima de todo outro nome. Jesus ele foi pregado entre os gentios, ou seja, entre as nações. O próprio apóstolo Paulo tinha esse coração que fervia pelo desejo de levar Jesus para as pessoas. Nós vivemos numa época onde existem tantas oportunidades para fazermos a palavra de Deus conhecida. Precisamos aproveitar esse momento. Foi crido no mundo e recebido na glória. O início do livro de Atos nos descreve essa cena tão bela, quando Jesus Cristo, falando com os discípulos, faz a promessa do derramamento do Espírito Santo, diz que eles seriam fortalecidos e seriam testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E foi subindo até que desapareceu nas nuvens. Então a palavra de Deus nos diz que o Pai enviou anjos que deixou essa promessa não apenas para os discípulos que ali estavam, mas para mim e para você. A promessa de que um dia Jesus Cristo voltará em glória. Ele subiu nas nuvens e foi recebido em glória, como nós já vimos no discurso de Pedro, após a cura daquele coxo, quando Pedro diz, olha, Jesus é o Messias que nos foi dado e é necessário que os céus, que o paraíso o ampare, que o guarde, e lá ele fique até o tempo da restauração de todas as coisas. É maravilhoso pensarmos em Cristo. E nesta aula nós vamos pensar em 3 aspectos a respeito de Cristo como sendo revelação especial. Primeiramente, Cristo é a revelação perfeita de Deus. Jesus Cristo é a revelação perfeita. Segundo aspecto que veremos, Jesus é a revelação encarnada de Deus. E finalmente, Jesus Cristo é a revelação definitiva e que não vai deixar dúvidas a respeito de quem Deus é e da sua grandeza e do seu poder. Vamos, portanto, pensar um pouquinho sobre Jesus Cristo como sendo revelação especial de Deus para nós. Cristo é a revelação perfeita de Deus. Voltemos os nossos olhos novamente para Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é a expressão exata do ser de Deus. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Na nossa leitura nós destacamos a primeira parte do versículo 3, que diz, Jesus,
Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Nós temos já lido esse mesmo texto em outra aula, e é um texto bem conhecido que nos fala de Deus como aquele Deus que se comunica, e diz que, havendo Deus em outras épocas falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, agora Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus Cristo é a revelação perfeita de Deus. E por que Jesus Cristo é a revelação perfeita de Deus? Porque na comunicação de Deus conosco, o que Deus deseja? Deus deseja ser conhecido. Deus deseja mostrar quem Ele é. Foi com esse objetivo que Ele criou todas as coisas que nós vemos ao nosso redor. Foi com esse objetivo que Ele enviou os profetas, Ele enviou pessoas que falavam a respeito dEle. Mas, quando nós pensamos em Cristo, nós não estamos pensando num profeta, simplesmente. Não estamos pensando em alguém que está falando no nome de Deus. Não. Cristo é o próprio Deus. O próprio Deus. Um dos grandes debates da história da igreja é exatamente o que diz respeito à divindade de Cristo. Nós vamos gastar tempo com isso na próxima matéria. E há quem diga, olha, Jesus nunca falou que Ele era Deus. Sim, nós temos várias passagens nas quais Jesus deixa claro e dá a entender que Ele é o próprio Deus. E nós temos outros textos da Bíblia que diz que Ele é Deus. Primeiro capítulo de João, nós temos também aquele texto belíssimo que diz que Jesus, mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo. Como nós falamos, a Bíblia é rica, então não se deixe prender por essa mentira de Satanás que tenta negar a divindade de Cristo, diminuir a pessoa de Cristo, porque o próprio Senhor Jesus disse que quem rejeita o Filho, rejeita igualmente o Pai. Jesus Cristo, diz o texto de Hebreus, Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Mas para compreendermos bem, temos que entender que o apóstolo aqui, ou o escritor da carta aos Hebreus, muitas pessoas dizem que foi Paulo que escreveu a carta, mas nós não temos nenhum elemento assim que nos dê certeza quanto à autoria, mas o autor do livro aos Hebreus, ele afirma claramente que aquele homem que no passado caminhou pelas estradas da Judéia, caminhou pela Galileia, atravessou Samaria, morreu crucificado, foi crucificado ali próximo a Jerusalém e depois ressuscitou. Aquele homem, aquele que as multidões corriam para ouvir os seus ensinos, aquele homem era a expressão exata do ser de Deus. Mas aquele homem, ele era um homem, 100% homem, e ao mesmo tempo 100% Deus. Este é um dos grandes paradoxos, da teologia. Por isso que nós gastamos algum tempo no início dessa matéria falando sobre método teológico, paradoxo, lógica, exatamente para nós entendermos que Deus ele é muito maior do que a nossa capacidade de compreensão. Mas Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E nós temos um texto maravilhoso que está lá no profeta Isaías, capítulo 7, 14, onde há uma profecia sobre o nascimento de Jesus, e o profeta Isaías diz: portanto,
o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Veja que essa profecia de Isaías se cumpre totalmente no nascimento de Jesus. E você pode abrir aí a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 1, versículo 23, o 22 e o 23, que diz: Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O profeta Isaías é o profeta que fala da vinda do Messias. E nas profecias de Isaías, Deus, ele apresenta um elemento novo, afirmando que o Messias seria mais do que simplesmente um profeta. O Messias prometido seria o próprio Deus habitando conosco. Nenhum dos personagens bíblicos recebeu esse tipo de distinção ou esse tipo de afirmação. Mas Jesus Cristo é o Emanuel, é Deus conosco, é Deus conosco. Então, o primeiro aspecto que nós queremos destacar nessa aula, que fique gravado na sua mente isto, que Cristo é a revelação perfeita de Deus. E como nós já falamos, Cristo não está preso nesse livro. Quando nós falamos que Cristo é a revelação máxima, nós não estamos falando simplesmente que a história que a Bíblia nos fala de Jesus é a revelação máxima, porque está na Bíblia. Nós estamos falando do Cristo vivo. Ele é a revelação máxima de Deus. Ele fala conosco através da Bíblia, mas é Ele que, quando abraça você, quando Ele nos abraça, quando Ele nos envolve, então, por meio da presença de Cristo, nós podemos conhecer a Deus. Cristo é a revelação perfeita de Deus. Cristo é a revelação encarnada de Deus. E aqui nós temos a nossa atenção voltada para João, o Evangelho de João, capítulo 1, que diz: no princípio era o Verbo, se referindo a Jesus. E o Verbo, Jesus, estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui a Bíblia afirma claramente que Jesus, desde o princípio, estava com Deus, e não estava simplesmente com Deus, mas ele era Deus. E esses grupos que tem por aí que tentam negar a divindade de Jesus, fizeram uma tradução da Bíblia só para eles, onde eles contrariam o texto em grego e fazem uma tradução distorcida para tentar negar essa verdade. Mas não adianta alguém dizer que Jesus não é Deus. Isso não vai mudar o fato de que Jesus é a revelação encarnada de Deus. É o próprio Deus que veio ao nosso encontro. É o próprio Emanuel, Deus conosco. O versículo 14 de João, capítulo 1, nos diz aqui: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A Bíblia nos traz algumas ordens que, se nós olharmos para essas ordens fora da ótica da Bíblia, essas ordens não terão o menor sentido. Quando, por exemplo, a palavra de Deus nos diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Eu pergunto, como é que eu vou poder imitar a Deus?
Como é que eu posso imitar o Espírito Santo? Como eu posso imitar o Pai? Sem a pessoa de Cristo como palavra encarnada, tudo isso fica como que carecendo, necessitando de um sentido maior. Mas quando nós olhamos para Jesus, de acordo com esse texto, aí todas as coisas começam a fazer sentido. Quando diz, e o Verbo se fez carne, Jesus veio viver entre nós. Seja imitador de Deus. Então, como que eu vou imitar Deus? Eu vou olhar para Jesus. Quando eu olho para Jesus, aí a vida cristã, ela se torna concreta. Quando eu olho para a pessoa de Jesus, eu consigo ver Deus vivendo no nosso meio. E quando eu consigo ver Deus vivendo no nosso meio, eu entendo como que Deus deseja que você e eu, que temos Jesus vivendo dentro de nós e vivemos pelo Evangelho, como é que Ele quer que nós vivamos. Jesus é a palavra encarnada. Nós veremos mais adiante a respeito da palavra escrita, a Bíblia. A Bíblia é a palavra escrita. Mas Jesus é a palavra que se fez carne. E isto é maravilhoso. O próprio João, lá na primeira carta de João, também no início, versículos 1 João, capítulo 1, os primeiros versículos, ele diz, o que era desde o princípio, uma referência a Jesus, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava no Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Olha que coisa maravilhosa. Jesus Cristo, ele faz com que Deus seja palpável. É o que João está falando. João é uma testemunha que merece todo o crédito. E ele diz, olha, o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, aquilo que nós podemos até mesmo apalpar, pegar com as nossas mãos a respeito de Cristo. Isso damos testemunho. Que coisa maravilhosa! Através da pessoa de Jesus Cristo, Deus, ele se tornou visível. Ele se tornou apalpável. Lembra de João, naquela cena da ceia? O mesmo João que escreveu aqui a carta, naquela época ainda bem mais jovem, diz a palavra que ele coloca a cabeça e descansa sobre o peito de Jesus. Que cena maravilhosa! O nosso Deus é esse Deus que você pode colocar a sua cabeça, descansar a cabeça no seu ombro, contar com as suas mãos de amor, te segurando, te fortalecendo. Jesus Cristo é a palavra encarnada. Quando você olha para Cristo, você vê Deus. Deus que cuida de crianças, Deus que tem cuidado com os pobres, Deus que cuida da viúva, Deus que multiplica o pão, Deus que toca um leproso e o cura, Deus que ao invés de pegar a pedra e jogar na mulher que fora pega em adultério, ele diz, nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós vemos Deus vivendo conosco. Jesus, o Messias, é o Emanuel, é Deus conosco.
Cristo, Ele é a revelação encarnada de Deus, é a palavra encarnada, é o verbo que se fez carne, é Deus que se fez gente por nos amar e para poder se comunicar conosco. Essas verdades têm que penetrar fundo na nossa mente e no nosso coração, para que assim esse curso que nós estamos fazendo não seja simplesmente um curso para você fazer e falar que fez. Não, mas que isso comece a fazer com que o seu coração pegue fogo por Deus. E se você ama Deus, você ama Cristo. Se você ama Cristo, você ama o Espírito Santo, você está cheio dele. E se você ama a Deus, você ama as pessoas e você se coloca a serviço delas. É por isso que quando Pedro é questionado, e Jesus Cristo diz: Pedro, você me ama? Ele diz: eu amo. Então Jesus diz: cuida das minhas ovelhas. Deus, quando se faz carne, Ele se faz carne, é para cuidar de vidas. Cristo é a revelação encarnada de Deus. Cristo é a revelação definitiva de Deus. Vamos pensar um pouco sobre isso, iniciando no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Na verdade, quantos textos poderíamos estar usando, né? Mas o que nós queremos é colocar estas verdades centrais para despertar a sua mente, o seu coração, para que você continue lendo, estudando a Bíblia. A Bíblia, esse é o nosso alvo, é auxiliar você a compreender melhor as Escrituras e encher o seu coração de paixão por ela. Cristo é a revelação definitiva de Deus. Encontramos hoje muitas pessoas que se levantam para blasfemar contra Deus. Encontramos hoje muitas pessoas que se levantam para dizer que não acreditam em Deus, que a Bíblia é papel que aceita tudo e que há livros mais antigos, documentos que dizem que Jesus até mesmo foi casado e teve filhos e etc, etc. Aliás, essa teoria de que Cristo se casou e teve filhos e tem uma linhagem até hoje, preste bem atenção, isso vai ser o alicerce, um dos fundamentos da aparição do anticristo. Quando o anticristo aparecer, ele vai se apoiar nessas histórias que estão sendo divulgadas e vai dizer: olha, eu tenho todo o direito, eu sou o Messias, sou descendente de Cristo. E vai ter muitas pessoas que não conhecem Jesus de verdade, Jesus como palavra encarnada, pessoas que ainda não foram abraçadas por Cristo, pessoas que não conhecem a palavra, que vão acreditar nessas histórias. Mas aqui nós temos um momento que fala da volta de Cristo. Logo, Mateus 24, a partir do verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Cristo é a revelação definitiva de Deus. Como que algumas pessoas às vezes já me abordaram com esse tipo de questionamento: como é que você consegue provar que Deus existe? Sabe como eu respondo? Eu respondo: como é que você prova que você existe? Como você me prova que realmente você existe, que tudo isso aqui é real e que, na verdade, você não é simplesmente... isso tudo aqui não é simplesmente um sonho ou um pesadelo que alguém diferente está tendo? Parece uma resposta assim um pouco louca,
Mas eu digo que louco é você olhar para si mesmo e olhar para um mundo tão perfeito e ainda querer afirmar que não há um Criador. Deus existe, se revelou através de Cristo. Desde o Jardim do Éden, Ele tem se revelado. Quando o homem pecou, Deus já mostrou a sua misericórdia através de Cristo, porque naquele exato momento, ao invés de serem destruídos, Jesus começa a sua obra da redenção, intercedendo pelo homem, e Deus vai ao encontro de Adão e Eva, conversa com eles e amaldiçoa Satanás ali na figura da serpente. Deus ele não está ali amaldiçoando um animal, ele está amaldiçoando Satanás e dizendo, olha, eu vou enviar alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Esse alguém é Cristo, que já veio e na cruz já teve a vitória. A vitória já é nossa, já é completa em Cristo Jesus. Jesus venceu a morte, ressuscitou para dizer, todos vocês vão ressuscitar. O Evangelho de João nos diz que haverá um dia em que todos aqueles que estiverem no túmulo ouvirão a voz de Jesus, a voz do Senhor, e sairão de lá. Verdades que estão sendo proclamadas, estão sendo ditas desde o dia em que Cristo morreu e ressuscitou. Mas nós encontramos pessoas que ainda hoje querem questionar, dizendo, olha, nós nem sabemos se essa história é verdadeira, etc. A história que do ponto de vista da ciência agora falando de história como ciência, o fato histórico, que nós temos a maior quantidade de elementos concretos para crer como algo verdadeiro, é a história de Cristo. É a história de Cristo. Mas nós encontramos pessoas que sequer querem crer que Ele um dia esteve conosco. Ou se assim o fazem, dizem que não, a gente não pode saber. São pessoas, como diz a Bíblia, que os seus ouvidos parece que têm uma coceira, né? Ficam incomodados quando ouvem a verdade. O que há no seu coração é a disposição para crer na mentira. Para crer na mentira. E o próprio Senhor Jesus, Ele nos disse que nos últimos dias, os dias que estariam precedendo a sua volta, e cremos que estamos vivendo esses dias, seriam dias de muita confusão. Mas o que acontece? Não nos interessa se quem não acredita na pessoa de Cristo como o próprio Messias, o Deus eterno, a revelação perfeita, encarnada, definitiva. Não nos interessa se essas pessoas possuem dinheiro, até mesmo para fazer grandes filmes e tentar influenciar muitas pessoas. Não nos interessa. Não nos interessam os números, o que nos interessa é a verdade. E Cristo é a verdade. E haverá um dia em que Cristo tirará todas as dúvidas. O dia em que as trombetas ressoarem, o chofar de Deus tocar, e os céus então irão se abrir, e todos os olhos verão. Diz aqui o versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, Jesus, o Messias, vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Se lamentarão, porque nesse dia já será tarde. Se lamentarão ao pensar que durante tanto tempo negaram a sua divindade, tentaram blasfemar contra ele, muitos de fato o fizeram, ofenderam, perseguiram, e vão olhar, vão ver com os seus olhos que ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus, Ele é o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou, foi às alturas e agora está chegando o momento onde Ele há de voltar para restaurar todas as coisas. Este é um tema maravilhoso, mas eu gostaria de citar apenas mais
um versículo que está no último capítulo da Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12 a 17. Olha o que Jesus Cristo, a revelação definitiva de Deus, nos diz. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Quando nós falamos que Jesus Cristo ele é a revelação definitiva de Deus, quando nós falamos que Jesus Cristo é a revelação que não deixa dúvida, nós nos referimos também a esse momento. Haverá um momento na história da humanidade que não haverá mais argumentos. Não haverá mais argumentos. Todos os olhos verão e crerão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Quanta coisa poderíamos falar sobre Cristo? Uma aula é muito pouco. Por isso teremos a matéria Teologia, Deus, o Filho. E ainda será pouco. Passaremos a eternidade na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, em certo sentido, ainda será pouco, porque durante toda a eternidade nós teremos coisas novas para conhecer a respeito de Deus, esse Deus que se revela a nós de uma forma concreta, de uma forma encarnada, de uma forma definitiva, de uma forma perfeita, através de Jesus Cristo. Que Deus abençoe o seu coração e que você comece agora a ter o desejo de estudar mais a Bíblia, leia, releia e leia de novo, e leia mais, e leia com oração, leia com jejum, busque, tenha sede de Deus, para que assim você comece a usufruir o melhor dessa terra. O melhor dessa terra não são os bens, o melhor dessa terra é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Que a presença de Jesus seja abundante sobre você. Em nome de Jesus.